Este episódio foi originalmente postado como um vídeo no meu antigo canal do YouTube. O ideal de uma sociedade democrática e livre é um ideal para cuja concretização espero viver. Mas se for necessário, é um ideal pelo qual sou disposto a morrer. Rolihlahla Nelson Mandela nasceu no dia 18 de 7 de 1918 em Mesevo, um pequeno vilarejo ali na África do Sul. O nome Mandela se tornou um dos grandes nomes de militância e liderança e inspiração para jovens negros de todo o mundo. Mas apesar disso, pouco se sabe exatamente sobre qual era o pensamento Mandela, qual era sua linha de raciocínio. Como, por exemplo, a imagem do Mandela pacifista, que é a mais propagada, não é tão verdadeira assim. Você sabia que Mandela era a favor de luta armada? Hello, amigos da Toca do Kurama, sejam todos muito bem-vindos ao Quadro Negro. Kurama, cheguei aqui agora. O que seria esse quadro negro? Seguinte, o Quadro Negro é um quadro aqui dentro da Toca do Kurama que eu reservo para falar sobre assuntos gerais da negritude. Histórias, militâncias, personalidades, fatos, tudo relacionado. Tem aqui em cima, uma coisa aqui na playlist, tá muito legal, tem um vídeo incrível sobre o Malcolm X, ó, uma maravilha, que eu usei a biografia dele para fazer. E hoje eu vou falar sobre Mandela, esse grande líder da África do Sul. Vão ser 10 fatos sobre ele, em homenagem ao 18 de julho, que foi o Dia Internacional Mandela. Antes de a gente começar com as curiosidades, deixa o seu like. Beleza? Porque é só assim que o YouTube entende que você gostou e que outras pessoas deveriam assistir esse vídeo. Sem o like, todo o trabalho que eu tenho aqui acaba sendo meio que pra nada. É de graça, então assim, dá like. Beleza? Like. Pelo Mandela. Deixa o like pelo Mandela. Primeira curiosidade, eu quero ir pelo nome Nelson. Tá? Esse nome, Nelson, não foi dado para ele pelos seus pais, não é um nome tribal. Foi um nome dado pela sua professora, cristã e branca, no início do ano letivo. E era muito comum, tá, naquela época na África do Sul, isso acontecer com os jovens, quando eles iniciavam sua carreira na área educacional, ou que seja, fora de sua tribo, porque os professores não conseguiam pronunciar os nomes tribais. Por isso, então, Rolihlahla acabou virando Nelson. Muita gente acaba falando Nelson Rolihlahla Mandela. Eu prefiro Rolihlahla Nelson Mandela, e eu acho que estou pronunciando o primeiro nome um pouco errado. Vai estar aqui um áudiozinho de como pronuncia o nome certinho dele. Nelson Rolihlahla Mandela. Ainda pelo seu nome, Mandela levou muito a sério o que o seu nome tribal significa. Em uma tradução livre aí do Xhosa, que é a língua da tribo onde Mandela nasceu, seu nome literalmente é encrenqueiro. E acho que todo mundo aqui pode concordar que ele deu muito trabalho para os líderes do apartheid na África do Sul. Não só o líder do apartheid, mas vários líderes racistas ao redor do mundo com sua mensagem de paz, tolerância e igualdade. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, apesar da sua imagem de pacifista ser a mais propagada, tanto Mandela quanto a ANC, que era a organização que ele fazia parte, acreditavam que ações militares, ações de guerrilha civil, né, ações armadas, eram necessárias em resposta à agressão do Estado. Ou seja, se o Estado utiliza força armada, nós, a resistência, também vamos utilizar de armamento para combater. Ou seja, eles não iniciavam, não incitavam a violência, apenas respondiam da forma, como eu posso dizer assim, no mesmo level da agressão. Mandela e seus companheiros foram julgados em 1964, um dos julgamentos mais marcantes e importantes da história do mundo moderno. Se você nunca ouviu nenhum discurso, nunca viu nada, dá uma procurada no YouTube, não sei se você vai achar, ou, assim como eu, dá uma olhadinha na sua autobiografia Long Walk from Freedom, traduzei por Longa Caminhada pela Liberdade. Lá você vai ver também detalhadamente como foi esse julgamento. Bom, enfim, Mandela e seus companheiros decidiram usar do julgamento como uma plataforma política. Eles iam, durante seus, em vez de só dizer culpado, não culpado, eles iam dizer o porquê de suas ações, sem declarar culpa ou inocência. E por causa disso, do que eles decidiram, eles também decidiram optar por não apelar da decisão. Eles estavam correndo risco à pena de morte, mas eles decidiram não apelar, porque apelar seria uma forma de desrespeito e não mostraria a força das convicções que eles tinham naquele momento. Ou seja, Mandela e seus companheiros estavam preparados, sim, para morrer em prol daquilo que eles acreditavam. Um grande líder. Nos seus 27 anos de prisão, Mandela continuou lutando firmemente contra o apartheid e contra também o racismo dentro da instituição prisional.
Ele fazia questão de dizer para os guardas que eles não eram presos comuns, mas presos políticos que deveriam ser tratados como tal. Nunca foi agressivo com os guardas, mas também nunca abaixou a cabeça para os comandos racistas e qualquer coisa sem sentido que os guardas diziam. Um fato curioso que só fui descobrir pela biografia Long Walk from Freedom é que o Mandela lutava boxe. What? Vitor, coloca 2 luvas de boxe aqui pra mim. Imagina tipo, o Mandela vendo, tipo, racista, pá, apartheid, pá, pá, ingleses, britânicos, bum, bum, bum. Eu não bebi antes de gravar. Como eu falei, Mandela lutava boxe e nas palavras dele, não era a violência que me interessava no boxe, mas sua ciência. Me intrigava ver como o corpo podia se mexer para se proteger, como se usa a estratégia para atacar e esquivar-se, como se controla o próprio ritmo. Próxima curiosidade que talvez você não sabia sobre Mandela é que foi oferecido a ele liberdade várias vezes quando ele estava na prisão. A sua pena não foi de morte, mas de prisão perpétua. Mas por causa do movimento Free Mandela, que estava aí por todo o mundo, os nacionalistas brancos acabavam tentando negociar o Mandela sua liberdade. Mas ele dizia que não aceitaria só a sua liberdade. Ele queria a liberdade de todos os presos políticos e que a sua organização, a ANC, saísse da ilegalidade, para que eles pudessem combater o apartheid de forma legal. Ele dizia, me libertem hoje e amanhã voltarei para a prisão se a ANC não for legalizada. Em 1993, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Muito bem merecido esse prêmio. E, com isso, veio uma outra curiosidade, que até o momento da gravação desse vídeo, Madiba é um dos homens mais premiados e homenageados do mundo. Saca só, são 695 prêmios e um feriado instituído pela ONU. É a única pessoa, até o momento, com um feriado pela ONU em seu nome. 18 de julho é o Dia Mundial de Nelson Mandela. Por causa da forma como Mandela lutou e pelo que ele lutava, muita gente acha que Mandela era comunista, mas não, ele não era comunista. E aqui de novo, nas palavras dele, se por comunismo vocês querem dizer membro do Partido Comunista, uma pessoa que acredita na teoria de Marx, Engels, Lenin, Stalin e adere rigidamente à disciplina do partido, eu não me tornei um comunista. Não obstante, Madiba tinha uma ótima relação com líderes de esquerda, pois eram líderes que estavam lutando pela libertação dos povos, da liberdade da opressão imperialista neocolonial na África do Sul. Não só na África do Sul, mas em todo o mundo. Mas ele nunca se filiou ali, o nomezinho dele, ao Partido Comunista da África do Sul. Apenas uma boa relação. Ele também tinha relação com Cuba e a União Soviética, que foram os primeiros países a lutar contra o apartheid e fazer uma campanha para libertar o Mandela. Só para lembrar que Estados Unidos e Reino Unido eram a favor do apartheid, beleza? A luta deles para libertar o Mandela foi lá no finalzinho, já quase ali em 1990. Eu falei que iam ser 10, então a próxima seria a última, mas eu vou fazer aqui 11. Por quê? Porque sim. Por que não, aliás? Por que não fazer 11? Curiosidade vai ser extra para vocês, é que dentro da luta socialista, por exemplo, Mandela era muito a favor da luta da Palestina contra o imperialismo israelense. Então você vê aí, não era comunista, mas era a favor de revoluções pela liberdade de todo mundo. Mandela sonhava com um mundo onde todos seriam livres. Não existiria um governo branco, um governo negro, mas um governo igualitário para todo mundo. Vamos lá, a última curiosidade agora, a 11ª curiosidade, é que o Reino Unido, ironicamente, é um dos países com maior número de prédios, ruas, monumentos, grafites em homenagem ao Madiba. Por que, ironicamente? Porque o Reino Unido foi o último país a colonizar a África do Sul, teve um mandado britânico ali, e quando eles foram embora, eles facilitaram muito para que o apartheid acontecesse. Quem assistiu The Crown tem muito rapidinho, porque obviamente não é o foco da série, uma viagem da Rainha Elizabeth com a Margaret Thatcher para a África do Sul, para tratar desse assunto, é bem rapidinho ali, tentaram colocar um tom de comédia, mas o Reino Unido era a favor, sim, do apartheid, até ali perto do finalzinho, como eu disse. Vamos lá, as homenagens. Em Londres, tem várias ruas com o nome Mandela Way, mas uma das mais curiosas para mim é uma que fica na região
sudeste da cidade, e nela tem um tanque soviético, que geralmente eles mudam de cores, a galera faz uma pichação, um grafite legal. Tá ali um tanque soviético no Mandela Way. E no meu vlog em Glasgow, na Escócia, tá aqui em cima, só clicar no cardzinho, eu mostro Mandela's Place, que fica em Glasgow, e era onde ficava a Embaixada da África do Sul durante o Apartheid. Voltando para Londres, na Parliament Square, tem uma estátua lindinha do Madiba, e tem uma foto minha lá com ele, tá aí a foto, e também acho que é a thumbnail desse vídeo. Claro que tem Winston Churchill lá também na praça, mas enfim, Mandela é o mais importante. Mandela, Churchill. E também tem no norte de Londres, onde ficava o centro da luta contra o Apartheid aqui, né, no Reino Unido. Na Mandela's Street tem um grafite muito bacana, é muito fofo esse grafite, então vocês estão vendo aí agora também do Mandela. Uma homenagem muito bonita foi feita em Camden para ele. Então é isso, meus amigos, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dele. Comenta aqui embaixo quais as curiosidades, né, fatos, não saber sobre Mandela. E comenta aqui alguma importante que eu deixei de falar, beleza? Fica aqui agora com umas frases do Mandela e eu vejo todos no próximo vídeo. Bye! Nossas decisões e ações irão determinar se usaremos nossa dor, nosso pesar e ultraje para caminharmos em direção à única solução duradoura para o nosso país. Um governo eleito pelo povo, do povo e para o povo. Não se apresse. Pense, analise, então haja. Na prática real, a lei nada mais é do que a força organizada usada pela classe dominante para moldar a ordem social de forma favorável a si mesma. Coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que sente medo, mas o que conquista esse medo. Durante minha vida, dediquei-me a essa luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e realizar, mas, se for necessário, é um ideal pelo qual eu sou preparado para morrer. Julgam que considero demais o que há de bom nas pessoas. Então é uma crítica que tenho de tolerar. E tentei me ajustar, porque sendo assim ou não, é algo que julgo benéfico. É bom supor, agir com base no fato de que outros são homens de integridade e honradez, que você tende a atrair integridade e honradez se é dessa forma que você julga aqueles com quais trabalha. Acredito nisso. Sabe, quando você quer que o rebanho se mova para uma determinada direção, fica atrás com uma vara e deixa alguns dos animais mais inteligentes ir na frente, movendo-se na direção que você quer que eles se movam. O resto do rebanho segue os mais energéticos que estão na frente, mas é você quem está realmente guiando lá de trás. É assim que um líder deve fazer o seu trabalho. A região sudeste da cidade. Porque... Mas vamos lá. Em Londres... Eu tô suando. Não tem ventilação nessa casa ainda. Tá difícil.